Graça e a paz, irmãos. Uma manhã muito boa em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para relembrar a ressurreição de Cristo, a salvação dele por nós. E nós nos reunimos convocados pelo Senhor ressurreto. E diz assim, antes de lermos, ficaremos em pé. Vamos dizer todos juntos? Onde está o oficiante, leremos todos juntos. Aleluia! Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Vinde, adoremos. Cantemos. Graças ao Pai pela tua presença neste lugar. Te damos graça pela ressurreição do teu Filho Jesus. Te damos graça pela vida eterna. Te damos graça, Senhor, porque podemos louvar o teu santo nome. Onde, Senhor, muitos outros não te reconhecem, o Senhor enviou o teu Espírito a nós e nos convenceu de quem nós somos e que precisamos do Senhor, para sermos resgatados pela tua maravilhosa luz. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício. Obrigada, porque o Senhor se entregou por nós. E quando ainda não merecíamos, o Senhor fez com que fizéssemos, Senhor, ser justificados pelo teu próprio sangue. Obrigada, Jesus, por cada família representada aqui, por cada filho e filha salvos pela cruz. Obrigada, Santo Espírito de Deus, que habita em nós, mesmo nós não merecendo. Obrigada por essa manhã que podemos adorar o teu santo nome em Cristo Jesus. Amém. Você pode sentar. Mesmo assentados, mas com toda a reverência ao nosso Deus, momento de nos curvarmos diante do altar do Senhor e pedimos perdão
perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos teu povo fiel, obedecendo aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o universo e é o cabeça da igreja, o seu corpo. Vamos ouvir com bastante atenção o grupo Só em Deus lá nesse momento. Juntos?
olhos, em alguns momentos de silêncio nesse momento, e oração, para que possamos nos derramar no altar do Senhor e pedir perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados. Após alguns instantes, eu convido o nosso irmão Luiz que faça essa oração de perdão. Pai amado, Pai adorado, na Tua presença nos colocamos, Senhor, nessa manhã. E pedimos, Jesus, não que o Senhor perdoe, porque o Senhor já sabe tudo aquilo que nós fazemos, mas que nós venhamos ter a consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor. Porque o Senhor é grande em misericórdia, Pai amado. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que deu sua própria vida por nós. Então que nesta manhã todos nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que fazemos, às vezes um pensamento, uma palavra, uma atitude no trânsito, que desagrada ao Senhor. Eu te peço, Senhor, perdoe todos nós, grandioso Deus, Deus maravilhoso, estou aqui nessa manhã para nos entregarmos mais uma vez para Ti, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa, Pai amado, abençoar cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhuma culpa. Ele nos defende diante do Pai, porque é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Amém? Vamos nos colocar em pé, certos que pedimos perdão, é certo que Ele já nos perdoou. Vamos louvar o nosso Deus. Nós queríamos chamar as crianças, elas vão participar com a gente hoje.
Bom dia, igreja. Bom dia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Muita coisa aconteceu em uma semana só, né? Começamos com Jesus, ele entrando a entrada triunfal em Jerusalém. Depois vem a cruz, vem a coroa de espinhos. Por último, vem o sepulcro vazio. Amém? Para nossa história, é a semana mais significante. E mesmo assim, depois de tanto sofrimento, horas antes da sua morte, a preocupação de Jesus era singular. Ele se preocupava se os discípulos realmente o amavam. E ele queria mostrar o amor dele. Tanto aos discípulos, ao povo e hoje a nós. Nós somos uma família de cristãos que se amam mutuamente porque Deus nos amou primeiro, dando o seu Filho Jesus a morrer por nós. Mas hoje nós não comemoramos a morte, nós comemoramos a ressurreição e a salvação em Cristo Jesus. Amém? E é por isso que nós louvamos a Ele, em gratidão por esse sacrifício tão grande, ter dado o único Filho Jesus a morrer por nós. Senão nós seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar? Quanto amor Ele tem por mim.
eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ó Pai querido, Pai de amor, obrigada, Jesus, porque podemos estar na sua casa nesta manhã. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor morreu e ressuscitou, ó Pai, para que tivéssemos vida, Senhor. Obrigada, Deus, por cada irmão que está aqui nessa manhã. Obrigada por cada vida, por cada coração. Que a tua palavra, que o teu amor e que o nosso louvor chegue aos corações de cada um aqui nessa manhã. Que possamos, ó Pai, estar sempre dispostos a te louvar e te engrandecer. É isso que te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor nos ouve. Amém. A igreja pode se assentar. Esta é uma manhã de grande alegria, porque o nosso Redentor vive, porque Ele está presente em nosso meio e porque Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, que era nos reaproximarmos do nosso Criador. Nesta manhã vamos meditar na palavra do Senhor, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16,
Faremos a leitura do versículo 9 ao versículo 11. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 11. Mesmo sentados reverentemente, vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Nos diz o Evangelho: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento que a tua palavra é aberta, que ela é lida e será proclamada, que o teu Santo Espírito prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos sentir aquilo que o Senhor tem para nós, entender o que o Senhor quer de nós e nos animarmos para que possamos prosseguir realizando a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos pela bênção da tua presença conosco, Cristo vivo, que está aqui conosco nesta manhã, neste lugar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto que vem logo após toda a narrativa da morte de Jesus. Jesus sendo levado para o julgamento, sendo levado para a cruz, e depois que foi levado para o túmulo, ele ficou aquele sábado aguardando o quê? A vontade de Deus para ressuscitar. Mas hoje eu quero falar rapidamente com os irmãos e com as irmãs a respeito de um encontro. Um encontro. Jesus aparece aqui a Maria Madalena. Um encontro sem igual. Os versículos anteriores nos relatam como Jesus, já não estando mais morto, ele se anuncia através de um homem que está no sepulcro, vestido de branco, um jovem, e que diz às mulheres: vocês estão procurando aqui quem já não está mais. Jesus já não está aqui. E este encontro com Maria Madalena, com as mulheres, conforme as narrativas de Mateus e de Lucas, é um encontro que traz um espanto, mas também traz uma alegria, porque o mestre não estava mais no sepulcro, não estava mais morto. É um encontro que transformou a vida não só daquelas mulheres, mas de todos os seguidores de Jesus e de toda a humanidade. Porque se Jesus tivesse ficado naquela tumba, hoje nós não estaríamos aqui, nos alegrando, agradecendo pela vida que Ele nos dá. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, que se encontra com Jesus, tem uma vida nova. E eu quero então dizer a respeito desse encontro sem igual, o encontro que confirma a promessa que foi dada aos profetas, um encontro que encoraja aquelas mulheres e os discípulos de Jesus para continuarem falando da ressurreição de Cristo Jesus. E que encontro é esse? Nosso coração passa dias e dias com muitas demandas. Nossa vida é muito atribulada. Trabalhamos, estudamos, temos problemas de várias ordens. O nosso coração fica cheio de anseios. O nosso coração muitas vezes fica cheio de angústias. A nossa vida parece que está envolta em algo que nos tira muitas vezes da nossa condição, da nossa realidade. Quais são as nossas preocupações nesta manhã?
Onde é que está o nosso coração nesta manhã? O que é que está no nosso pensamento? Estamos pensando o que vamos fazer daqui a algumas horas? Estamos pensando em alguém especial? Estamos pensando em alguém que nós gostaríamos que estivesse aqui ao nosso lado e não está? Estamos pensando nos problemas de relacionamento que temos? Estamos pensando, às vezes, até naquela conta que temos que pagar e ainda não sabemos quando, como? No que estamos pensando? Onde está o nosso coração neste momento? Diz o texto que o coração daquelas mulheres estavam voltados para fazerem algo para aquele corpo que estava na tumba. Mas ao chegar na tumba, não era aquilo que estava no coração delas, mas era a realidade que se fez presente, que foi marcante na vida delas. É o Cristo que não estava mais lá. Era o Cristo que havia dito, o Jesus que havia morrido, que elas viram, presenciaram, mas que não estava mais naquele lugar. E talvez a preocupação, quem levou o corpo? O que fizeram com o corpo do nosso mestre? Mas aquele encontro, aquele momento em que elas receberam a notícia que ele estava vivo, transformou a vida delas. Elas conheciam essa história, elas já haviam ouvido falar. O próprio Jesus já havia dito que ele ficaria 3 dias e que ele ressuscitaria. Só que naquele momento as preocupações eram outras. Encontro com Jesus. O encontro com Jesus precisa ser verdadeiro, precisa ser completo. O encontro com Jesus precisa ser aquele momento na nossa vida, ou aqueles momentos no nosso dia a dia, que nós nos colocamos diante de Jesus e reconhecemos que é Ele o Senhor da nossa existência. Que todas as outras coisas, elas vão passar, mas que a presença dEle na nossa vida é uma presença constante e eterna. Onde está a nossa preocupação nesta manhã? O que está enchendo o nosso coração? Será que nosso coração está cheio desta palavra de Jesus? Palavra que trouxe a Maria um grande desafio. Palavra que trouxe a Maria um novo reviver, ou trouxe a Maria aquilo que ela já havia conhecido ou ouvido, mas não havia ainda experimentado. Jesus está vivo e Ele está em nossa vida. E esse encontro precisa ser um encontro genuíno. Não basta ser um encontro de palavras. Não basta ser um encontro, talvez, de obrigações. Não basta ser um encontro porque os nossos pais nos falaram. Não basta ser um encontro porque nós estamos reunidos em todos os finais de semana. Precisa ser um encontro real. Cristo vivo em nossa vida, para que a nossa vida tenha sentido. Esse encontro foi um encontro decisivo na vida de Maria. Ela já conhecia o que Jesus era, o que Jesus fazia, como ele falava, os milagres que ele havia realizado. Mas quando ela se encontra com o Senhor, quando o Senhor mostra a Maria Madalena, às demais mulheres e posteriormente aos seus discípulos, que ele venceu a morte, a vida dos seus discípulos se tornou uma vida com um sentido especial. E qual foi então esse sentido? Lemos no versículo 10 que ela foi anunciar. Ela foi anunciar. Ela foi dizer: Jesus não está mais naquela tumba. Jesus está vivo. Jesus prometeu e ele reviveu. Deus o ressuscitou. Ela foi anunciar. Porém, quando ela chegou para
anunciar que Jesus havia ressuscitado, aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, como eles estavam, tristes e choravam. Tristes e choravam. Nesta manhã, nosso coração está triste, está chorando por alguma coisa. Nesta manhã, nosso coração está tão preocupado em querer mudar situações. Nesta manhã, nosso coração está tão fechado nele mesmo. Nesta manhã, como é que está a nossa vida? Ou onde está o nosso pensamento? Que ao ficarmos com o coração sofrendo, com os olhos lacrimejantes, não conseguimos nos alegrar com a presença viva de Jesus. Os discípulos de Jesus conheciam Jesus, mas naquele momento estavam muito tristes porque acreditavam que Jesus tinha sido, ao ser morto naquela cruz, havia acabado para eles toda a esperança. Mas ao receberem aquela notícia, ainda assim, com o coração sofrendo pela perda do mestre, ainda assim, eles não creram. Sentimento de angústia pela perda do mestre foi um sentimento que passa por todos nós, seres humanos, pelas imensas perdas que nós temos, por tudo aquilo que nós passamos na vida. Mas a presença de Cristo Jesus é que traz sentido à vida, como dissemos. E a notícia que a Maria levou aos discípulos de Jesus deveria ser uma notícia maravilhosa, deveria trazer alegria, deveria ser maior do que qualquer coisa que estivesse no coração dos discípulos de Jesus. Mas qual foi a reação dos discípulos? Ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Tamanha era a tristeza, tamanha eram as preocupações, tamanho ou tão grande era aquele momento de separação, que eles não acreditaram. Nós vemos um tempo também assim, que as pessoas não acreditam muito não. Não é o fato de falar em Jesus, não é o fato de dizer que Deus existe, não é o fato de buscarmos a Deus talvez nos momentos mais críticos da vida, que nós cremos. O coração precisa crer. Nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Nós precisamos reconhecer que Ele morreu e ressuscitou porque nos amou. Não foi o que cantamos? Esse amor inigualável. Esse amor que não tem como medir. Este amor que deu a própria vida para que nós pudéssemos ter vida. Deve ser a maior mensagem para a humanidade. Mas infelizmente estamos envolvidos em tantas questões que nos afligem todos os dias, que nós nos esquecemos de ouvir a palavra do Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Se não colocarmos nossas preocupações diante do Senhor, se não reconhecermos que a presença dele pode dar e dar um novo rumo à nossa existência, nós podemos até falar de Jesus, podemos até dizer de Deus, mas é preciso que haja uma mudança interna, uma transformação de tal forma que seja um encontro que marque a nossa vida, que seja um encontro que nos chame a levarmos esta palavra a outras pessoas e que seja um encontro que acalme as angústias da nossa existência. Um encontro que nos ajude a compreender
que todas as coisas que ocorrem na nossa vida, elas ocorrem para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Os discípulos não acreditaram na notícia que a Maria Madalena levou a eles, primeiro lugar porque acharam que ela estava delirando. Eles estavam tão entristecidos que esqueceram que Jesus disse que iria voltar. Eles não compreenderam exatamente a mensagem do Senhor. Essa mulher deve estar delirando, deve estar falando aquilo que ela gostaria. Ou alguém levou o corpo e ela está dizendo que ele vive. Também os discípulos, eles deveriam ter pensado, como assim? Como que Jesus vai aparecer para uma mulher? Ele tinha que aparecer para nós primeiro. Nós, os discípulos, que estivemos ao lado dele, ele deveria aparecer para nós primeiro e vai aparecer para algumas mulheres? Essa mulher não está trazendo uma notícia verdadeira. Como acreditar na palavra de uma mulher que não servia nem para ser testemunha de nada e foi testemunha da ressurreição? E aqui nós podemos dizer que a angústia dos discípulos aumentou. Nós estávamos esperando uma coisa, que Jesus então, se ele ressuscitasse, que ele viesse aqui falar conosco. Só que o caminho que Deus tem para a nossa vida não é o caminho que nós queremos. Não somos nós que traçamos o caminho. Não somos nós que dizemos a Deus, Senhor, faça do jeito que eu quero. Não somos nós que buscamos a Deus e damos ordens a Deus. É a vontade do Senhor que prevalece em nossas vidas. E se nós estamos com o nosso coração triste, se nós estamos com o nosso coração angustiado, preocupado, se nós estamos com muitas coisas a serem resolvidas na nossa vida, sejam coisas na nossa vida material, espiritual, emocional, precisamos buscar o Senhor porque Ele vai nos mostrar o caminho. O caminho para que as coisas sejam resolvidas. E para nos mostrar o caminho, Ele pode usar um irmão, pode usar um amigo, pode usar um profissional, pode nos ajudar em alguma situação, mas precisamos entender que é Ele que dirige as nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida. O plano para a vida de Maria inicial foi anunciar que Ele estava vivo. Quer notícia maior do que esta? O plano para os discípulos foi eles aguardarem na Galileia até que Jesus aparecesse para eles. O plano para a vida da igreja é que seja uma igreja forte. Porque nós estamos aqui falando, desanimando. Uma igreja forte. Uma igreja que mesmo com interferências permanece firme. Uma igreja que reconhece Jesus como o seu Senhor, aquele que encoraja, aquele que traz paz, aquele que move os nossos corações. O que é que nos desvia de crermos no Senhor? Quais são as interferências, que ocorrem em nossa vida? Nesta manhã, a manhã de Páscoa, manhã de comunhão, manhã de alegria, manhã em que nós podemos entender que a palavra de Deus é uma palavra que traz aos nossos corações a certeza de que Cristo vive. Que nós possamos crer e viver segundo os ensinamentos do Senhor, porque Ele vive. Como eu comecei essa nossa conversa nesta manhã, perguntando, o que é que está no teu coração nesta manhã? Quais as coisas que têm desviado
a sua fé em Cristo Jesus? Quais são as coisas que têm tomado o lugar na sua vida e deixado Jesus e deixado os ensinamentos da palavra de Deus à distância? Que possamos descansar no Senhor e crer que Jesus Cristo faz toda a diferença na nossa caminhada. E cremos que tudo aquilo que tivermos que enfrentar, Ele vai nos dar coragem. Ele vai encher nosso coração de esperança. E Ele vai dizer, porque eu vivo, pode crer no amanhã. E que nós possamos, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres criados por Deus, que nós possamos entregar a nossa vida a esse Jesus que reviveu, que ressuscitou, para que nós possamos também ter uma vida aqui e eternamente na presença dele. Que ele nos ajude, que ele nos transforme e que este encontro seja um encontro verdadeiro todos os dias. Que seja um encontro de alegria, que seja um encontro que traga paz ao nosso coração, que seja um encontro que nos desafie a sermos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas Ele já provou para nós, dando a sua própria vida, que com Ele nós podemos caminhar seguros, podemos caminhar sabendo que este caminho, que é Cristo Jesus, não nos desaponta. Que a nossa tristeza, que muitas vezes as nossas angústias, que muitas vezes os nossos olhos lacrimejantes não possam ofuscar, não ofusquem esta mensagem maravilhosa do Cristo que vive e que está em nosso coração e em nossa vida. Que Ele nos ajude a compreendermos esta verdade que vem da palavra do Senhor, que vem da promessa do Senhor e que se torna realidade em nossas vidas. Amém. E esse Jesus que vive nos chama para participarmos da mesa que Ele preparou. Antes da sua morte, Ele deixou um sacramento para que pudéssemos relembrar o que Ele estaria fazendo por nós. Morreu numa cruz, ressuscitou para que pudéssemos ter a esperança no nosso coração. E Jesus preparou uma mesa. E a mesa que Ele preparou se tornou um sacramento. Isto é, todas as vezes que repetimos este ato que Jesus fez, nós trazemos à nossa memória o amor dele por nós. Nós enchemos o nosso coração de esperança porque Ele disse que irá voltar. Assim como Ele disse aos seus discípulos que ressuscitaria e ressuscitou, Ele nos diz que Ele vai voltar e irá voltar. Quando? Não sabemos, mas cremos que Ele voltará para buscar todo aquele que nele crê e o confessa como Senhor. Nós vamos participar agora deste momento de comunhão. Convidamos os presbíteros presentes. Nós vamos fazer de uma maneira diferente hoje. O Departamento Infantil e de Eventos preparou uma ceia especial para nós. Nessa Páscoa, todos nós vamos receber uma cesta com o cálice, com o vinho, com o suco e com o pão, que também foi feita especialmente para esta manhã. Todas as vezes são feitos especialmente, mas hoje lembrando na ressurreição do Senhor Jesus. E os presbíteros vão distribuir para cada participante esta lembrança da nossa igreja, que é a lembrança da ceia que o Senhor preparou para dizer do sacrifício que Ele faria por nós e para dizer que Ele não ficaria morto, mas traria vida. Ele foi ressuscitado por Deus nosso Pai para que nós pudéssemos também ressuscitar, ter vida
do Senhor. Então nós vamos instituir a ceia do Senhor e oraremos, e logo após, enquanto cantamos, vamos distribuir os elementos da ceia do Senhor. Na noite em que nosso Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será dado por muitos. Também tomou o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, que eu venho. E assim como Jesus fez, dando graças a Deus pelo pão e pelo cálice, vamos dar graças ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos amou, enviando o teu Filho para que pudéssemos ter vida e vida eterna. O sangue de Cristo Jesus, o corpo que foi colocado naquela cruz, demonstram para toda a humanidade que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está sempre presente e que o teu amor é aquele que não tem medida, Senhor. E o Senhor nos apresenta Cristo Jesus como o Filho crucificado, mas que ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, para que nossa fé não fosse vã. Ó Senhor, obrigado por este pão, por este cálice. Obrigada pela promessa de que o Senhor voltará para nos buscar. Obrigada, Senhor, porque mesmo nas dificuldades da vida, nós cremos que a tua presença é que nos traz coragem, que nos traz, Senhor, aquilo que é necessário para enfrentarmos todas as situações. Obrigada, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco e que o nosso encontro contigo seja um encontro verdadeiro, seja um encontro que preencha o nosso interior, seja um encontro que expresse em nossas atitudes que o Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber a cesta, vamos abrir. É na cesta que nós vamos encontrar o cálice, ou o vinho, o suco e o pão. E depois nós vamos aguardar para que todos participem ao mesmo tempo. Então vamos distribuir enquanto cantamos.
Se alguém foi omitido na distribuição dos elementos, por favor, se manifeste. Tomou Jesus o pão, partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será dado por muitos. Tomai, comei, dei todos. Fazer isso em memória de mim. Após haver iniciado, Jesus tomou o cálice. Distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu Deus sangue. Tomar, bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Graças, ó Deus, pela bênção da Tua presença em nossas vidas. Te damos graças, porque o Senhor está vivo aqui entre nós. Te damos graças, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrarmos contigo, porque o Senhor já veio ao nosso encontro. Te damos graças, porque somente pelo encontro com Cristo Jesus é que podemos ter nossa vida transformada, a nossa vida inteiramente ao Teu serviço. E por isso, Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações todos os dias, para que este encontro seja um encontro que nos transforme e que nos encoraje a anunciarmos que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, por esta mesa que acolhe, esta mesa que nos traz a memória do que o Senhor fez por nós, e esta mesa que enche o nosso coração de esperança, porque cremos que o Senhor voltará. Obrigada pela Tua igreja que se reúne aqui neste lugar, que todas as situações, os problemas, as dificuldades estejam colocados em Tua presença, porque sabemos que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. E por isso, o Senhor dará toda a orientação necessária para que seja uma igreja viva, uma igreja que realmente cumpra a Tua vontade aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por esta manhã de alegria. Nós oramos em nome de Jesus e em nome dEle, que nós desejamos a Tua paz àqueles que estão ao nosso redor. Amém. Vamos colocar de pé? Shalom.
paz que vem do nosso Deus é a paz que não tem medida, porque é a paz que vem daquele que está vivo e está entre nós. É uma paz que não desconsidera os conflitos, mas é uma paz que traz segurança à nossa vida, à nossa existência. Nós vamos partir para o envio. E o Senhor ressurreto caminha conosco. E antes de terminarmos o culto nesta manhã, nós pedimos só um pouquinho, ao terminarmos, um pouquinho de paciência, só para a gente passar algumas orientações. Vamos todos ler o envio que o Senhor da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho, nos aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Cantemos. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos assentar e ouvimos o pós-vídeo.